Olá, vamos para um vídeo da semana, mais um vídeo da semana, como eu falo sempre, na próxima segunda-feira, então vai estar disponível para todos. Estamos no mês de julho de 2020, tá? Eu sou Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro, para quem não me conhece, e convido então para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, tá? Dê o seu like, comente e compartilhe. Tá? E no mais, também me siga lá no Instagram, Facebook e no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bom, esse vídeo de hoje, trabalhando essa questão de o que é melhor, sob o ponto de vista financeiro, usar o automóvel, tá, um carro próprio, ou usar os serviços de aplicativos. O que é melhor, fazendo as contas passo a passo e depois fazer a sua escolha. Não entra aqui nessa conta e nessa decisão se você tem outras situações particulares, como por exemplo, você tem filhos, um carro só, tem transporte que ser distribuído para vários lugares, então isso muitas vezes não se encaixa entre um ou outro. Também situações de que você não tem transporte coletivo que atenda, e então essas análises mais complexas têm que ser feitas caso a caso. Então aqui é simplesmente o fato financeiro, comprar o carro ou usar um aplicativo, bem simples. Isso é uma forma, por que eu faço isso? Porque isso é uma forma de que, com base nesse raciocínio, pegando o automóvel, pode ser para outras decisões de compra, também seja importante, também não, é importante sempre nós fazermos essas comparações, porque a emoção, muitas vezes, ela joga na frente, ela corre na frente. Então a gente precisa se acostumar a fazer algumas contas e comparar custo-benefício, e é por isso que eu trago a questão do carro, que é conhecido e é bastante assim, comum a muita gente. Deixa eu aproximar um pouco aqui, mas antes disso eu te falo o seguinte, tem todo esse material que eu vou trazer aqui, tem lá no curso Finanças Pessoais, tá, com bastante detalhes, tem uma aula específica, e vou deixar o link para você conhecer também. Mas vamos lá, então assim, vamos pensar uma coisa, você decidiu, então você tem transporte, tem a família, precisa então resolver isso de uma forma particular, tá? Não tem transporte público, enfim. Então você tem a seguinte alternativa, compra um carro, tá? O carro, ele tem uma coisa, antes de fazer a comparação importante ainda, é o seguinte, o carro quando você compra, você tem uma coisa chamada depreciação, que quer dizer que a cada ano ele perde um pedacinho dele. Contabilmente se diz que se perde 10% ao ano. Então, um carro de 50 mil, por hipótese, ele vai perder a cada ano 5 mil reais. E outros dois custos anuais que existem também, que é importante a gente começar a falar, então já falando do que eu quero explicar, você tem o custo fixo comprando o carro e tem o custo variável também usando o carro. Eu vou mostrar cada uma das partes disso. No custo fixo, primeiro a depreciação. Então, vamos imaginar 50 mil, 10% são 5 mil no ano. Depois você tem o custo do IPVA, 3% sobre 50 mil, 1.500. Tem o seguro do carro, 4%, 2 mil reais. Isso dá um total de 8.500. Se você dividir 8.500 por 12 meses, você tem 700 reais por mês. Usando ou não usando o carro, 700 reais é o seu custo de tê-lo. Tá? Vamos lá, agora depois do custo fixo, você tem o custo variável, que ele funciona em função do uso que você faz. Eu fiz aqui, a título de exemplo, a divisão em três formas, ou seja, se você andar 20 km por dia, andar 40 km por dia ou andar 60 km por dia, bastante, tá? Quanto é que custa isso, tá? Claro, nesses intervalos tem que fazer a conta certinha ali depois, para saber o seu caso. Bom, então assim, se você usar, primeira hipótese, andando pouca coisa, 20 km por dia, a conta a fazer é a coisa mais ou menos assim. Você tem lá, então, de combustível, que é o primeiro item de gasto variável. 20 km vezes 20 km vezes 20 dias, você vai andar 400 km, então, no mês. Então, um consumo médio de 10 litros por quilômetro, você teria, então, 40 litros de consumo. 40 litros de consumo, dá um preço, dependendo da localidade, R$4, isso significa, então, R$160 de consumo de combustível, se você, então, andar 20 km por dia, tá? Depois você tem outros custos que eu atribuí, por exemplo, estacionamento, lavagem e manutenção geral, tá? Então, de estacionamento, vamos imaginar R$120 por dia, lavagem por mês, lavagem R$100 por mês e manutenção, uma média de R$120 por mês.
que é aquela manutenção que no ano você tem que fazer. Você tem que trocar óleo, tem que fazer aquelas coisas todas, levar na oficina, enfim, uma vez por ano. 1.200, aliás, 1.120 por dia. Tá? Esse total somado de custo variável e custo fixo, tá, vai dar uma conta de 1.200 se você andar 20 km por dia. Que é o quê? R$700 de custo fixo e mais R$500 de custo variável. Tá? Somando essas duas coisas, você tem 1.200 por mês usando o carro. Se você andar 40 km por dia, tá? Esse seria o seu trajeto de casa para o trabalho, por exemplo. 40 km por dia, você vai gastar 1.365, 700 fixo e 665 variável. Se você andar 60 km, tiver que fazer esse movimento todos os dias, tá? Você vai gastar, então, os 700 fixo e mais 825 variável, que vai dar um total de 1.525. Tá aí. Então essa é a conta. Agora você precisa fazer o seguinte, precisa olhar quanto é que custa o aplicativo, tá? E aí o aplicativo, a conta que eu faço aqui com você é o seguinte, outro dia eu fiz uma média, por exemplo, 1,6 reais por quilômetro. Se eu andar 20 quilômetros, tá, e por 20 dias, o total de gasto andando 20 quilômetros então por dia é 640 reais. Se forem, é a conta mais simples aqui, se forem 40 quilômetros, aí você vai ter então 1.280, se for 60 quilômetros, 1.920. Esse é o custo do uso do aplicativo, tá? Rapidamente falando. Agora vamos comparar como é que ficam os dois, tá? Para a gente encerrar, antes de encerrar essa pequena aulinha e essa tomada de consciência, talvez para alguns casos interessantes. Então é o seguinte, 20 km se você usar o carro, 1.200, se usar o aplicativo 640. Então aqui significa que usar o aplicativo é melhor. Tá? Se você andar 40 km por dia, 1.365 é o custo do carro e 1.280 é o custo do aplicativo. Então, quase igual, mas dá uma diferença ainda para o aplicativo de R$85 aqui por mês. E, por fim, 60 km. Se você andar 60 km por mês ou mais, tá, você vai ter a vantagem para o carro. O carro, nesse caso, 60 km, custaria R$1.525 por mês e o aplicativo R$1.920, nesse exemplo que a gente fez aqui. Bom, esse foi um exercício matemático, cheio de algumas continhas, mas eu espero que ele seja suficiente para você fazer as suas contas e fazer uma avaliação do seu custo com transporte, automóvel ou aplicativo. Tá? E comparar com outras coisas, e assim você faz um exercício do ponto de vista de que o quanto que isso pesa no seu orçamento, o quanto que pode, em alguns casos, dispensar o custo do automóvel por algum tempo, e essa diferença ser usada então para um projeto de vida, de mudança do ponto de vista financeiro, de começar a aplicação, de exercitar o lado do poupar, de fazer alguma coisa se você percebe que isso está, na verdade, tirando dinheiro do seu bolso, que está ali prejudicando diante de um cenário futuro. Enfim, e outras situações você ficar confortável, feliz por saber que, mesmo sendo talvez mais caro, mas você se compensa e você pode ter essa compensação de custo maior. E, então, isso vai valer mais a pena do que você, de repente, abrir mão desse seu capricho. Enfim, bom, era isso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido no tamanho certo para todos, tá? E da forma também correta. Essa é a minha intenção. Fique com a minha intenção. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.